Está começando o MMA com o Osvaldo, o podcast dele, o maior especialista em MMA do Brasil, Osvaldo. Ele não tá aqui com a gente, né? Ele tá em Feira de Santana, sabia, Pamplona? Não tá em sabia. Feira de Santana fazendo um seminário de maçonaria. Ei, mas foi ele que me convidou pra vir. Ele falou, cara, eu vou estar lá de certeza. Cheguei aqui, Não, cadê? mas ele tá lá estudando o ocultismo dos móveis, né? Que é uma arte aí que tá vindo com tudo. A escrivania espiritual também é uma coisa que vem, hein? E aí ele não pode vir, mandou 2 estagiários. Eu sou o Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. E eu sou o Thiago Pamplona, @Thiago Pamplona, Thiago sem H. Hoje, com ele. Vitor Miranda. Vitor Miranda. M-I-R-A-N-D-A. Ele sabe só Falei letra nome dele, eu não sei. Eu me confundi um pouco Deu uma aqui. travada. Mas teu apelido de lutador era Lex Luthor? Era Lex Luthor, mas, cara, porque assim, eu Teu era cabelo careca. é apropriação cultural agora? Não, é que era o seguinte, eu era carecão. Perdi meus cabelos com 23 já. Uhum. Aí raspava. E na Nogueira, passei 10 anos lá, né? Uhum. Aí tinha um amigo, nosso amigo lá, o... Rapaz, esqueci o nome dele. Puta que gafe. Flávio. Vagnão. Grande Aí ele Vagnão. falava, ô Lex, naquele sotacão carioca e tal. Lex. Ô Lex. E aí ficou, cara. E quando eu fui pro TUF, aí o diretor do TUF, ele faz uma reunião com a galera, com entrevistas, né, com cada lutador. E perguntaram, tem apelido? Eu falei, não tenho, mas meu amigo me chama de Lex Luthor. Uhum. Aí, então, ficou. É esse. E teve alguém na hora que chegou e inventou, sei lá, pau de merengue. Se alguém falou alguma coisa completamente que não é o apelido do cara e... Não sei, porque Que é triste era inventar individual, o teu, né? É triste inventar o próprio apelido. Sim, mas... é muito, tipo, prepotente, né, cara? O cara criar o seu próprio. Geralmente é alguém que te denomeia daquele jeito. Mas aí eu acabei não indo pra frente, não forçando esse apelido, porque tem aquela questão dos direitos autorais. Eu não queria fazer uma camisa do Lex Luthor, né? Eu já vi histórias dentro do UFC que o cara assumiu um apelido de algum herói, de alguma coisa assim, e acabou que fica limitado, né? Não dá pra comercializar isso. Então, comprei minha camisa Vitor Miranda só. Mas daí não tinha apelido, depois tu só foi cortando. Vitai, virou Vitai, eu né? comecei com o Vitinho, quando eu era... não- Comecei no kickboxing. Já era pesado tudo, só que não tinha cara de lutador. E aí o meu empresário me chamava Vitinho. Depois, acho que não era pra não confundir com o Vitor Belfort, talvez. E aí depois ficou Vitai, que era o Vitor do Muay Thai, né, cara? Mas não é nenhum apelido extraordinário, assim. Já vou puxar um assunto legal do Muay Thai aí, mas antes, continuando sobre apelidos, tem um episódio do nosso podcast muito legal falando sobre os melhores apelidos. E aí, no Brasil tem esse lance, né? Porque geralmente lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, tem esse lance da galera escolher um apelido massa pro cara, pra ser o Hands of Stone, pra ser o, sei lá. E aqui não, Golden aí é tipo, Boy. aí aqui é o cara de Kombi, é o paraense voador, é uns apelidos assim, muito nada a ver, e geralmente pega quando a galera não gosta, né? Eu acho que o que eu não gosto de apelido de lutador é quando é de bicho, cara. Tipo, os cachorros, assim, eu não acho legal, assim. Tipo, Pitbull, Paulinho Rottweiler, É porque Zeca tem Pincher, sei poucos, lá. né? Se tivesse um Zeca Pincher, seria Zeca legal. Pincher é até bom, mas é que tem muito Pitbull. É só Pitbull. Pitbull, basicamente, né? Bulldog. E só. Tem Bulldog, Bulldoguinho, Pitbull, São Fila, poucas não as tem nenhum raças. Fila. Não tem um pastor alemão. Pô, se ele seria- fosse religioso ainda e loiro, ia ser O foda. Jafel, se fosse o pastor alemão. Só que ele não é louro, né? Não tem cara de alemão. Jafel não dá. O nome dele eu já tenho dificuldade de falar. Mas geralmente o Brasil faz um apelido tirando sarro. Sim, né? sim, é isso. Caricaturando o cara. Agora, os Estados Unidos, ou sei lá, em outros países, o cara faz, tipo, pra atrair uma força para aquele, um poder para aquele apelido, né? O nosso aqui é pra zoar o colega. E aí acaba pegando. E quando pega já era. Sobre o Muay Thai, Vitor, você se envolveu numa conversa, né, com... É Muay Thai. Muay Thai, Isso. você se envolveu numa conversa muito interessante aí com um seguidor O que rolou? que... Cara, o cara simplesmente falou que o Vitor não entendia de Muay Thai. Verdade. Porque ele falou que o cara era faixa preta de Muay Thai. Que eu estava Desrespeitando. Desrespeitando o esporte dele. E o cara provavelmente era faixa branca ainda. O que acontece? Faixa branca não. Praji branco. O Praji. E o que é Praji em tailandês? É faixa porra. Aí tu falou que tu ia comprar a briga, né? Agora, Sim. a partir de agora eu vou enfatizar o faixa preta de Muay Thai. Eu não sei se tu percebeu, mas sempre eu falo. E eu sempre abro um pouquinho a boca mais. Eu falo, esse aí é faixa preta de Muay Thai. Eu sempre enfatizo. Então, cara, porque... Primeiro,
quando o mestre Nélio Naja, lá dos anos 80, sei lá, 90, veio pro Brasil, depois que ele passou uma temporada na Tailândia, ele trouxe o Muay Thai pra cá. Mas, cara, a gente tinha taekwondo, capoeira, kickboxing, boxe, tudo menos o Muay Thai. E aí o Brasil se apropriou da nomenclatura, de algumas técnicas e tudo, mas não era o Muay Thai tradicional que a gente conhece, né, cara? Não é o esporte de combate tailandês. Não, primeiro, não é a cultura. Segundo, não são as mesmas regras. Eu comecei numa escola de Muay Thai, mas era o kickboxing. Era o nosso kickboxing brasileiro, que é muito parecido com o Thai boxing holandês. As regras holandesas é chute, soco, não tem cotovelada em alguns combates, joelhada não pode ser joelhada livre, assim, é uma ou duas e solta. Então, essa foi a nossa base no Brasil. E aí, depois de nos anos 2000 para cá, é que, por conta que os professores conseguiam ir mais para a Tailândia agora, passar temporadas maiores, aí estão trazendo e agregando a cultura tailandesa para cá. Mas antes disso não tinha isso. Agora, só porque eu uso ainda a nomenclatura errada, digamos assim, eu fiz 20 anos nessa caceta desse esporte. Aí não aprendeu, cara? Honrei com todas as minhas forças e dei meu sangue e suor para esse esporte. O cara não pode dizer que só porque eu falo é uma questão de nomenclatura. Mas na hora de ficar puto? Cara, não, foi engraçado. E aí eu até fiz um vídeo e falando pro cara. E aí printei, fui obrigado a printar, né? O vídeo do cara brigando comigo. Mas pra tu ver que o cara se apropriou de um negócio que nem ele sabe. Mas assim, o mais absurdo, Vitor, pra mim, é o cara olhar pro Vitor Miranda e falar: você não entende desse esporte. Tá ligado? Pô, o cara tem não sei quantos títulos do Muay Thai, treinou isso a vida toda. Não fez isso só pra dar uma irritar porque é legal fazer? Assim, cara, não, eu acho. É a tendência dos Nutella, é assim mesmo. Eu realmente acho que ele não sabia quem era o Vitor, assim, de realmente dar história mais profunda e tal. E, sei lá, o cara se apegou a essa parada aí do Muay Thai, de falar tailandês e não sei o quê, e siga o acervo Muay Thai. E aí, porra, pro cara é isso, tá ligado? Ele não tem ideia da história, não tem ideia do que significa pra Gi, Cruan, não sabe nada disso. Ele só aprendeu que o jeito certo é falar assim, e todo mundo que fala de outro jeito tá errado. Tá errado agora, é. Mas eu adorei essa história, cara. Fiquei muito feliz, eu me diverti muito vendo aí a galera, vendo o diálogo. Não, é legal assim, muitos entendem a ironia do negócio, né, da minha postagem, e muitos se compadeceram comigo e falaram: porra, cara, não gasta energia com esses caras, pô, tu é legal pra caramba, tu fez muito pelo esporte, não se desgasta com isso, tipo, com pena de mim, sabe? Mas não, eu fiz pra entretenimento, né? Cara, mas realmente, quando eu li, foi uma parada assim que nem tinha como ficar com raiva, porque era muito sem noção, tá ligado? Era muito sem noção. Eu adorei, me diverti, e eu tenho minhas diferenças com o Muay Thai. Treinei o Muay Thai também. Aí, ó. Mas duas pessoas que odeiam o Muay Thai aqui. Eu e o Vitor Miranda, que contra o Muay Thai. É, só eu defendendo a arte. É um absurdo isso. Me diz qual é a melhor... Você que já treinou várias, né? Treinou Savate, treinou kickboxing, boxe, Muay Thai, capoeira. Qual é a melhor, a mais fácil de transicionar pra MMA? Grappling. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. De luta em pé. Ah, tá. Vou te falar que é o kickboxing, cara. Porque o boxe tem tanta movimentação, uma movimentação mais apurada, porém uma base diferente, o pé voltado para dentro, que facilita o chute. Tem o tronco, o quadril forte, mas é diferente para defender queda. O Muay Thai desse cara aí, desse meu amigo que falou que eu não sei nada, é mais reto. Eles também são muito fortes, de tronco, de clinch, mas é uma postura mais reta, uma postura sempre agressiva para frente. E no Muay Thai, no MMA, isso é difícil de você não ser quedado e tudo. Então o kickboxing tem essa mescla dos golpes contundentes, das combinações, do boxe e da movimentação, da soltura, né? A gente pode ver pelo Adesanya, pelo Poatan, né, cara? São caras que foram grandes no kickboxing e se adaptaram bem. Não necessariamente todo kickboxer vai se dar bem, né? Porque cada um tem o seu estilo. Dentro da mesma modalidade, cada um tem o seu jeito de lutar. Pronto, era onde eu ia entrar. Kickboxing é meio qualquer coisa que soca e chuta é kickboxing, né? Mas tem alguma escola mais, tipo assim, Sandai é kickboxing. O próprio Muay Thai não deixa de ser kickboxing também. Mas quando fala kickboxing, é uma parada mais K1? Quando a gente fala kickboxing, é isso aí. É mais a regra do K1. Que usa boxe, uma combinação de boxe maior. Muitos têm um boxe muito apurado.
mais combino com chute, com movimentação de entra e sai. O kickboxing, teoricamente, ele veio lá dos Estados Unidos, né? Que era com botinha, com calça, tinha graduação também. O kickboxing no Brasil, ele é uma modalidade só que tem várias categorias, né? Desde infantil e outras categorias para você. Tem categoria que você não pode só chutar a perna. Tem categoria que é só o tronco. Tem categoria que é light contato, só pode marcar ponto. E aí tem o K1 que eles criaram, né? Que trouxeram esse nome do evento japonês. A regra K1 digamos que é o kickboxing profissional. Então essa regra, ela, na minha visão, ela é mais fácil de você se adaptar. Mas, cara, esse Ryugani é Savate. Uma movimentação extraordinária. Os caras do Savate têm uma movimentação incrível. Então, o próprio Kung Fu, que tem essa movimentação, tem o soco, tem chute e tem queda ainda por cima. Né? Então, tem várias modalidades que se casam bem no MMA, mas de acordo com o estilo de cada um. Tá, tu falou de várias modalidades, mas fora da luta, antes a gente tava falando que tem jogo do Mundial hoje. Tu não opina nada de futebol. Tem algum outro esporte que tu acompanha, que tu assiste, que tu tem curiosidade? Cara, eu quase fui corredor de motocicleta. Porque meu pai era corredor de moto velocidade na terra, e aí eu acompanhava ele sempre para as corridas. Ele estava fazendo uma motoca para mim, estava montando uma moto preparada para mim. Quando eu tinha uns 10 anos, eu acho. Baita ideia. Hã? Baita ideia, botar o filho de 10 anos pra correr de moto. Cara, eu vi... O Globo da Morte não tá ficando pronto a tempo. Aí, bicho, eu fui numa corrida acompanhar ele e vi um acidente, bicho, que... Falei, não é pra mim isso aqui. Com 10 anos de idade. Era 10, 12 no máximo. Os caras, como era moto velocidade, tava sol, a poeira comendo, né, cara? Então, as motos largaram, já subiu aquela poeirada, e na primeira volta, teve um acidente na reta, só que ninguém via nada. Só foi a galera entubando um atrás do outro. Eu só conseguia ouvir o barulho dos ferros batendo. E dos gritos. Ave Maria, daí isso não é pra mim. Aí eu fui pra outro esporte que é violento, Bem mas pelo violento. menos eu controlo, né, cara? Ninguém não tem uma moto caindo em ti, Não né? tem uma Exato. moto ainda. Ainda, né? Porque a gente pode essa modalidade aí pode ser criada. Mas aí, Cara, dava... depois disso, antes de conhecer a luta ainda, eu fiz basquete. Comecei com 13, fui até os 21 anos de idade jogando basquete. Joguei em nível nacional até. Fui seleção catarinense e também fui para adulto no basquete. Joguei 2 ligas nacionais pelo time da Bage, de Joinville. Mas aí me senti um cara mais limitado, tive que mudar de posição. Eu era lateral na base, depois fiquei armador no adulto. Aí não tinha a habilidade e velocidade dos baixinhos. E... aí abandonei, mas eu queria ser treinador de basquete. Aí fiz faculdade de educação física para isso. E nesse meio tempo eu conheci a luta. E aí... Mas basquete hoje em dia tu acompanha também? Tu gosta? Não, depois que eu acompanhava na época do Michael Jordan, Scott Pippen, aquela galera, Magic Johnson, um pouco antes até. Mas aí depois que eu migrei para MMA, para luta, eu abandonei, não acompanhei mais nada, nem joguei mais nada. Tu começou na luta meio tarde, né? Então, com 20 e poucos? 21. Meu primeiro treino de luta foi aos 21 anos de idade, cara. Caramba. Eu gostava pra caramba de luta, mas eu aqui no sofá e vendo os caras na TV, né? Era Bruce Lee, Van Damme, porra, daí eu pensei, eu já era pesado, já era alto. Não dá pra mim isso aqui, né? Abertura total, ter que fazer mortal, salto triplo, eu adoro, mas nunca tive a iniciativa e nem a coragem de começar a fazer. Até que um dia, eu trabalhando numa locadora de vídeo, por isso a minha paixão por audiovisual, trabalhei na Blockbuster. Caramba. Lembra da Blockbuster? Pode crer. Trabalhei 3 anos na Blockbuster. Aí lá eu conheci um amigo que era capoeirista, bom pra caramba. Ele falou, Vitor, eu vou numa academia fazer uma aula de Muay Thai. Aí, cara, fui e me apaixonei pela parada. Um treino já foi suficiente pra eu me apaixonar. Porque eu vi que essa modalidade, tu não precisa ter a abertura total, tu não precisa ser super atlético, salto mortal, impulsão, nada disso. São golpes simples, com muita contundência, repetição. E aí eu quero ser um bom praticante, cara. E não pensei em luta também. Mas como eu evolui rápido, talvez pelo meu histórico de atleta,
Muay Thai, do Basquete. Do do basquete, Ah, e da moto também, né? da moto não, só do susto da moto. Aí, 8 meses depois, o meu professor falou, vou te colocar numa luta. Eu até tentei lutar antes, em campeonatos amadores, mas não tinha meu peso, sempre ganhei por WO, nunca fui. Ah, mas ganhou. É, Acho que que ganhou. Importa a importa, né, medalha, cara? importa a medalha. Aí, com 8 meses, cara, eu não tinha nem feito nenhuma graduação, nada, faixa branca, praged branco. Se é praged, porque o praged não é a graduação, né? É o ornamento que eles usam pra... Mas enfim, no Brasil é. Foda-se. Eu fui, né, cara? Primeiro, não tinha noção do perigo. Segundo, que eu confiava no meu professor. Mas aos poucos foi caindo a ficha pra saber aonde, qual que era a cilada que eu tava caindo, cara. 8 meses de treino, lá em Curitiba, contra um atleta da chutebox. Nos anos 2000, era chutebox versus o resto do mundo. A chutebox criava os frangos em outras academias que podiam representar a chutebox, mas para chegar lá e apanhar dos caras. E eu era um desses, só que eu não sabia. O meu professor representava a chutebox em Joinville, mas era para criar os galos de briga para ir lá apanhar para eles. Aí, cara, cheguei lá, era Sávio, um cara que tinha mais de 10 anos de luta, era faixa preta. O seu corner era o Anderson Silva e o juiz, o Vanderlei Silva, o árbitro. Baita ideia. Aí eu cheguei lá e era igual futebol, né, cara? Aquela Os caras... recepção boa. Aquela recepção. Então, essa é a recepção de Curitiba, quando tu vai lutar. Mas, no meu caso, os caras tinham dó de mim. Eles falavam, coitado, esse aí vai morrer. Então, eles nem me xingavam, cara. Eles nem me xingavam. Eles nem faziam pressão, porque eles sabiam que O cara a morte já já tá decretada, não vamos zoar. É. Ah, ninguém chuta cachorro morto, né, cara? Exato. Cara, resultado. Nocauteei o cara no terceiro round. Que irado. Mas o mais louco é que eu não lembro de nada da luta, nada. Eu só acredito porque tem a foto lá e o resultado. Mas depois que eu saí do ringue, comecei a recobrar a minha lembrança e daí é muito nítido como se fosse hoje. Que eu saí com aquela emoção, cara, com os pés tudo inchado assim, com dor. Mas, cara, uma emoção muito, muito grande de vitória, que eu já tinha sentido isso no basquete, né, cara? Na conquista. Só que o basquete é um esporte coletivo. Se tu não tá bem, tu passa a bola, ou o técnico te bota no banco, ganhou todo mundo, mas... E às vezes tu tá bem pra caramba, mas o time não tá bem, aí você perde mesmo tendo feito seu melhor. E daí eu vi, caralho, é um esporte que só depende de mim. E, cara, a emoção que eu senti na vitória, ela multiplicou, porque tem a questão do contato físico, daquele medo de apanhar e tudo mais. Daí ali, cara, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da vida. Eu me tornei um lutador naquele momento. E, assim, jogado na fogueira. Deu certo, mas podia ter dado errado, né, Pô, cara? podia ter dado bem errado, né? Podia ter dado bem errado. Porque existia isso no nosso tempo. Os professores, até hoje existe. Os professores não têm a consciência e o cuidado com o aluno. Aí, pô, o aluno tá bom. Mas, cara, então case esse aluno com o mesmo nível, mesma idade, mesmo tempo de treino, mesma graduação. Mas, às vezes, o professor, por confiar tanto no aluno, bota ele em rascadas, cara. O meu professor teve esse cuidado comigo na minha primeira luta de kickboxing. Eu ia lutar com um cara que ou era faixa marrom, era preta de Muay Thai. Eu acho que eu nem tinha graduação de kickboxing na época, era uma luta de kickboxing. E aí ele não deixou, ele falou, não, esse cara é muito duro pra ti. E eu tava, quero muito lutar. E aí, faltando pouco tempo pra luta, o adversário do cara caiu e aí ligaram pra gente de novo. Aí o professor, por favor, deixa eu lutar, por favor, por favor. Aí fui lá, ganhei também, acabei ganhando. Mas pelo menos esse cuidado aí ele teve de não deixar cara, eu apanhar pra um cara bem mais experiente. Eu consegui me sobressair, graças a Deus. Mas teve muito amigo meu que pegou trauma da luta. O cara habilidoso, mais habilidoso que eu, mais talentoso. O professor botava ele umas fogueiras, aí tomava um cacete. Resultado, o cara parou de lutar e quando tinha luta, ele tava treinava 2, 3, 4 meses. O professor falava, tem campeonato tal mês. Ele vazava. Sentiu o joelho. Dava um migué, não treinava, passava a luta e ele voltava a treinar. Ou seja, traumatizou várias pessoas, assim. E isso é foda. tem que competição não é pra todo mundo, né? Também tem isso. E assim, também não tinha muita competição amadora antigamente.
era mais profissional, era sem luva, aliás, com luva, mas sem capacete, sem proteção. Eu acho importantíssimo quem tem essa possibilidade de fazer lutas amadoras, porque se machuca muito menos, aliás, não se machuca nada, né? Dependendo, com proteção de tórax, cotoveleira, joelheira, tudo. E aí o cara pode lutar muitas mais vezes, sem se machucar, adquirir experiência igual e, porra, depois... Tem uma velhice saudável ainda. Eu lembro que eu lutei na Europa, fiz várias lutas na Europa, aí eu vi o cartel profissional do cara, 10 lutas. Eu tinha 20, tá no papo. Depois eu descobri que o cara tinha 70 lutas amadoras. Porra, é muito mais experiente do que eu. Independente se é amador ou coisa, porque o nível é alto, muita gente lutando, só que com proteção e entendendo obedecendo, né, o nível de cada um, graduação, o cara luta muito mais vezes. E na locadora, cara? Os teus 2 anos de locadora, qual foi o filme que alguém mais ficou puto devolvendo, assim? Que tu indicou, indicou cara, vai tomar no cu esse filme. Rolou alguma vez? Cara, é muito louco isso, porque o filme é contexto, né, cara? É muito subjetivo. Total. Tem filme que eu acho maravilhoso e a minha mulher fala, que merda de filme que tu escolheu. Primeiro, a minha mulher já não deixa mais eu escolher filme. Vamos ver um filme. Eu escolho. Daí eu escolho. Eu passo pelos mesmos problemas. Mas eu trabalhei lá na Blockbuster na época dos grandes filmes. Titanic, Armageddon. Não sei se o Seven lançou também naquela época. Não, o Seven foi pouco antes. Mas teve esses grandes 99, blockbusters, assim. 98, tipo isso? 2000, 99, 2000, por aí. 99 foi Matrix 99. Matrix eu vi no cinema, e eu lembro que a Blockbuster, ela era... de 99. Ela era conhecida por ter os lançamentos de uma parede fechada, assim, de fita, né? E era fita. E eu peguei a transição da fita pro DVD, cara. Que foi nesse ano aí, 2001, 2002. Mas eu não lembro de nenhum filme assim que eu indiquei que a galera, porra, que merda de filme. Mas tem isso. Na época tu via filme pra caralho também. Eu via. Né? Eu comecei como atendente, né? Igual o McDonald's, assim. Trabalha 4 horas por dia. Daí eu trabalhava até a meia-noite, eu fechava a locadora, daí fica até a 1 pra fechar. Mas eu chegava lá 8 horas da noite, trabalhava, fechava a locadora com o gerente, pegava 4 fitas e ia embora. Assistia as 4 fitas direto, os filmes. Pô, daí ia dormir até 6, 7 horas. Cara, fiquei 1 ano assim. Eu assisti muito filme. Aí depois eu fui promovido a gerente de atendimento. E aí aumentava a carga. Deu aquele boom, né? A indústria deu. Aí a indústria deu, mas eu não, né, cara? Eu parei. Tipo assim, tu começa assistindo muito filme e trabalhando pouco. Depois, trabalhando muito e assistindo pouco filme. E aí foi assim, eu trabalhava 10 horas, mais de 10 horas por dia, porque era um trabalho que eu amava fazer, mas nem é todo mundo que aguenta. Porque sábado, domingo, feriado é quando a gente trabalha realmente, né? Então não tinha Natal, era ou Natal ou Ano Novo, feriadão direto. Aí o gerente, só tinha eu e outro gerente, a gente tinha que... quando pegava folga, outro trabalhava 16 horas direto. Caramba. Era pegado. O lance legal da parada que eu achava legal em locadora é o lance de ter alguém pra te indicar filme. Alguém te conhecia, você falava, não, eu gosto de tal e tal coisa, tô procurando. Então você vai gostar disso. Esse trampo eu queria ter demais, assim, eu acho... É massa, cara, é massa. Pô, agora, o que tinha na Blockbuster, que a galera se fiava, é que eles mandavam, os lançamentos, eles mandavam um papel, assim, com um resumo do filme. E aí muitos atendentes estavam lá só por estar e não assistiam os filmes, aí via só o resumo. Mas eu fazia questão de assistir, cara. Eu era aplicado nisso, até porque eu gostava, né? Tu falou que a tua mulher não gosta, né, dos filmes que tu escolhe. Quais são os teus filmes favoritos que tu sabe que tem um gosto duvidável, assim? Que... Cara, os filmes do Quentin Tarantino... Tarantino... Não me vê com clássicos, não me vê com clássicos. Não, O Vento Levou, não pode? Não pode. Tem que ser um filme meio ruim que tu gosta muito, tá ligado? Não pode ter ganhado o Oscar, tem que ser questionável. Todo mundo gosta desse filme ruim. Cara, é uns filmes pirados, assim, né? Filme pirado. Amnésia, os filmes do Tarantino, o Guy Ritchie também, que tem os filmes com os irlandeses lá. Mas daí tua mina não gosta nem dos filmes do Guy Ritchie. Pô, daí ela tá errada, cara. Então... não é tu, cara. É porque, ela gosta ela foi criada com romance. Relação tóxica. Notting Hill, um lugar chamado Notting Hill.
ela gosta dos romances, assim. Aí eu gosto da aspiração. É difícil bater daí o santo. O Guy Ritchie... Ele é sinistro, né, Eu não tô cara? ligado do Guy Ritchie. Quais são os filmes do Guy Ritchie? Acho que o Clube da Luta é dele, não é? Não, Clube da Luta não é dele. É aquele Dois Canos Fumegantes, como é que é? Isso. Ele lançou... Smoke Cara, Barrel até lá. Rei Arthur é dele, o recente. Ele lança bastante coisa, cara. É, ele gosta muito do Brad Pitt nesses papéis. E aí eles fazem... geralmente tem máfia... Assim, o Guy Ritchie sempre vai ter aquela cena de cortes rápidos, tec, 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 que vai ser uma preparação, tipo assim, vou pegar a mala, daí é o take, abre a mala, fecha a mala, não sei o quê, vários. Sempre tem um sotaque bizarro, né? geralmente sempre, irlandês lá, que ele os gosta dos holandeses, caras. assim, Pode crer. tem, cara, Aquele bom. O Trem Bala é dele? Não sei, cara. Com Que é com Brad Pitt né? também. Eu não vi esse. Esse é sei, recente, né? É, mais ou menos. Deve ter uns 5 aninhos já, 5, 6 O aninhos. Guy Ritchie lançou uma série da Disney que se chama não sei quantos socos, punches, alguma coisa, que é sobre o boxe na Inglaterra, o início, quando começou a profissionalizar, que é bem legal, assim. Vale a Interessante. pena, vale dar uma olhada. Guy Ritchie é bom demais. Ele é bom pra caramba. E se tu tivesse que fazer, se fosse chamado pra fazer um filme, vamos ter Vitor Miranda como ator. Qual o tipo de personagem que tu acha que tu iria se divertir mais fazendo? Assim, um vilão, um mocinho, um... Cara, se comparar, ter referência do que eu já fiz algum cinema. Olha só, rapaz. Por favor, conte. Mas, Fala aí. porque assim, É isso que a gente quer saber. Sério? Mesmo. nada hollywoodiano, né? Mas eu contracenei com o ator principal do cinema Hollywood, Cine Hollywood. O Edmilson Filho. Isso, legal pra caramba. Eu foi aqui em São Paulo, alguma região por aqui. E eu era um dos vilões, né? Eu era um dos lutadores que ele ia derrotar na final, alguma coisa Que assim. filme é esse? É Cine Hollywood mesmo o nome do filme. Tu tá no Cine Hollywood? Sim, cara. Cara, eu eu não lembro assisti- se é 1 ou 2. Eu assisti o Cine Hollywood algumas vezes. Me passou Mas muito é porque, despercebido. assim, o Cine Hollywood tem a série depois. Tem a série. Então, foi na série, se não me engano. Foi na série. É A série um eu não dos vi. episódios da série A que série eu tô. não vi, a série eu não vi. E aí Cine Hollywood é muito bom, tá? É bom pra caramba, cara. É bom pra caramba. Que ele, pra trazer de novo a ideia do cinema, porque a TV tinha acabado de chegar na cidade e não queriam mais saber de cinema. E aí ele foi fazendo a muvuca dele lá dentro da luta. E eu era um dos adversários. Aí, porra, me botaram um colã rosa, cara. Aqueles colã de telequete, saca? Caralho, eu vou demais. muito atrás disso pra ver. E aí, olha, porque assim, eu já era aficionado com filme, né? Por causa do meu trabalho na Blockbuster. E aí eu tenho a oportunidade de entrar num set de filmagem, entrar num estúdio desse, ver essa parafernália toda, eu fico alucinado, cara. Aí eu fiz um que foi uma série, também uma série, só que é uma série de terror, meio doida assim, também envolvendo luta. O Minotouro era o ator principal. Nem fudendo. Pois é. Nem fudendo. Mas ele Eu só preciso lutava. assistir isso, cara. Ele só lutava. Ele não tem um diálogo? Ele falava com as mãos. Não, tinha. Se passava na Bahia, mas não tinha muitas Caralho, falas por que assim, que né? isso não chegou pra mim, cara? Então, essa é uma série que eu tô louco pra achar aonde eu consigo pegar ela, porque ela, É antiga ela tem quanto tempo isso? é uma série que não estreou no Brasil. Ela estreou lá na França só, por aplicativo. Eu vou ver se eu falo com o Minotauro pra ver se ele resgata isso. Cara, eu quero muito ver isso, velho. E aí também, eu era um Vilão. desafiante vilão que morria, inclusive, no combate lá. Uma curiosidade dessa série da França aí, que os caras gravaram a série inteira com um iPhone, cara. E era na época do iPhone 6. Então era iPhone e Cara, estabilizador. eu preciso muito ver isso, velho. Cara, é louco, porque assim, ó, Uma série do Minotauro. bateria, HD, essas coisas, não tinha, então era 4, 5, 6 iPhone pra fazer uma cena. Era muito louco, cara, a logística que os caras faziam. Eu tô imaginando a planilha de custos, né? Tipo assim, pagar o Minotouro, pagar a galera o cast, uma grana. Aí a produção, 4 iPhone 6. Pois é, cara. De equipamento. incrível. E qual lutador que, se tu tivesse que dirigir um filme e escolher um lutador pra contar a história, qual seria? Bem, o Aldo já teve, né, cara? Mas certamente, sem dúvida nenhuma, Minotauro, cara. O Minotauro não tem filme, né? Eu acredito que não, cara. Mas contar a história dele, desde a infância, do acidente, meses se recuperando no hospital. É, roteiro de filme. Depois, os médicos falando que, cara, tu não vai mais fazer nada, nem andar direito.
o cara se torna campeão do Pride, as lutas históricas que ele fez. E eu peguei 0,1% da história dele quando eu fui pra Tinogueira. Antes de eu ir pra Tinogueira, os caras meio que fizeram um teste comigo. Me chamaram uma semana lá pra fazer sparring com o Minotauro. Nossa. Isso era 2011, 2012, 2011, eu acho. E ele ia lutar com o Sean Shelby no Brasil. Brandon Shelby. Cara, só que o Minotauro tinha acabado de sair uma cirurgia de quadril. Ele não andava. Cara, e eu acompanhei a saga dele. A fisioterapeuta ia na casa dele e ela, antes dele sair da cama, ela já fazia as manobras para ele poder levantar da cama, ia pra academia, fazia mais uma porrada de manobra, de aquecimento, aí começava o treino, fazia sparring, cara. O bicho é viciado em sparring. E ele nocauteou o Brandon Shelby nessa luta. Nocauteou, cara, nocauteou. Então foi uma... Eu acompanhei coisa de um mês, assim, da recuperação dele pra luta. Eu só acompanhei um mês da vida dele. Mas eu já vi o quanto o cara... O nome dele é superação, cara. Tinha que ter um filme dele, um livro. Cara, é verdade. Porque, Eu me lembro assim como a gente tem inspiração pelo filme do Aldo e ver as histórias do cara superando obstáculos mesmo, porra, vendo do Minotauro, cara, é muito mais que Rock Balboa. É na pesagem, assim, acho que ele tá... Quando ele vai fazer a pesagem com o Brandon Shelby, assim, acho que o Dana White falou depois, assim, cara, acho que ele não ia conseguir... Que todo filho da puta, tirando a... O cara tava todo desmontado já, né? E ganhou, lutou bem pra caralho. Lutou, pô, nocauteou, implodiu o Brandon Shelby de mão. Ele é muito sinistro. Quem seria o ator pra fazer o Minotauro? O Minotauro. O próprio Minotauro. Pô, tem alguém parecido com ele? Não, né? Ah, mas aí estamos na época do CGI, né? Inteligência artificial, a gente bota o rosto do Minotauro na cara de alguém. Exatamente. Ah, mas realmente, a história do Minotauro... E o Minotauro é um dos caras mais bem quistos que tem, né, cara? Cara, um carisma, ninguém né, desgosta cara? Uma dele. áurea. Assim. O cara, assim, ó, dá vontade de ficar perto dele, né, cara? De passar o dia Pois com é, ele. todo Porque ele é mundo um, fala dele, né? ele é um cara... Ele é impressionante. Outra, Inclusive coração, convidadíssimo, tá, Minotauro? Pra vir aqui pro Na Cama com o Oswaldo. Cara, um coração. Ele, falando de mim, ele me tirou da cova, literalmente. Me ressuscitou. Porque quando eu perdi meu filho nos Estados Unidos, em 2011... 2012 ele me levou pra Tinogueira. E aí eu falei... Ele me pagou aluguel de apartamento, fez compra de móvel, fogão, geladeira, porque não tinha nada. Eu fui pros Estados Unidos com um sonho, voltei com uma mala de roupa e sem meu filho. Cara, e aí até eu voltar a lutar e ter o meu dinheiro, ele me sustentou uns 3 meses. Mas aí eu dava muita aula ainda. Aí um dia eu saindo da academia, isso era 2012... o Minotauro daí me parou e falou assim: Vitor, tu tá com 33, tu tem potencial pra entrar no UFC, mas tu precisa parar de dar aula e só focar na luta, só focar em treino. Aí o bicho me deu um paco de dinheiro assim, paga o teu aluguel esse mês e para de dar aula. E aí, cara, em 3 anos eu entrei no UFC. Só que o que ele fez comigo, tem dezenas de pessoas que ele fez, que a gente não sabe. O próprio Cigano tem uma história com ele, o próprio Anderson Silva. Então, cara, esses dois, eles precisam ter uma homenagem digna do que eles fizeram pro esporte, sabe? Com certeza. Cara, o Minotauro... Pô, eu não tenho nenhuma história assim com o Minotauro, mas eu lembro que quando o Fight Pass veio pro Brasil, eu já tinha... Tu é do Muay Thai, cara. E o Muay Thai não tem história com o Minotauro. E aí eu lembro que eu já conheci o Minotauro, que a gente tinha trabalhado junto no LFA e tal, e aí eu mandei uma mensagem pra ele, tipo, pô, Minotauro, se precisarem de comentarista aí, de narrador, pô, conte comigo, não sei o que, tô aí e tal. E aí, pô, tava trabalhando em casa, e aí ele me liga. Aí eu, caralho, o Minotauro tá me ligando. E aí, cara, ele só me ligou, ficou uns 10 minutos no telefone comigo, só pra meio dizer que não ia rolar. Mas, tipo, ele não precisava ter ligado, ele não precisava ter falado, mas ele falou, pô, falei teu nome aqui, não sei o quê, mas, o momento tá muito difícil, é o começo e tal, não sei o que vai acontecer, mas, pô, já falei teu nome aqui, então, tipo assim, ele não precisava ter feito isso, tá ligado? Eu não era absolutamente ninguém, ele me conhecia muito pouco, assim, de trabalhar, pedi uma ajuda pra ele fez questão de me ligar pra conversar ali 10, 15 minutos, só pra dizer que agora não vai dar, mas fica tranquilo que pode ser que dê. E deu certo, né? Tô lá hoje. Exato. Não, ele é incrível, cara. E ele é foda, o Minotauro é incrível. E música, cara? O que tu escuta? Ou tu não escuta muito? Pô, na época de basquete era aqueles Snoop Dogg, era aquela que tava na... Era o que o basqueteiro ouvia, né, cara?
Depois, quando eu fui pra luta, eu comecei a ouvir muito rock. Inclusive, eu tinha um rock que eu entrava direto nas minhas lutas, que é do... Esqueci o nome dos caras agora. Brincadeira? O nome da música é I'm Indestructible. Eu sou indestrutível. É Katy Perry. Aquele careca lá, como é que é o nome dele? Roqueiro. Puta merda, esqueci o nome dos caras. Smashing Pumpkins, careca. Não. Limp Bizkit. Não, Herbert Viana. R.E.M., careca, lutador, cara. Putz. Brincadeira, cara, esqueci. Careca Os caras são roqueiro. mega. Enfim, esqueci, cara. Aí, e depois desse rock aí, eu fui, que era mais hard rock, eu fui para um rock mais tranquilo, a Avenged Sevenfold, uma galera assim, porque o meu cunhado, que reacendeu a minha paixão por vídeo, porque ele é filmmaker, e ele tinha uma banda de rock, e ele escutava direto essas músicas, aí eu aprendi a gostar dessas músicas com ele. Nascency. Não. Não. Tá bom. Bem, depois eu vou lembrar, mas caralho, esqueci. Todo completamente. Pô, mas essa parada de tu pilhar muito em audiovisual, assim, o que tu quer? Tu tem vontade de fazer algo com isso diferente do que tu já faz? Um projeto? Depois que eu... um pouco antes de eu sair do UFC, um ano antes de eu sair do UFC, eu criei um canal. Porque aí eu gosto de audiovisual e tal. Aí fiz essas participações, né, pequenas de episódios de série. Depois eu fui pro TUF, que o TUF é o quê? É um reality show, Sim. câmera na tua cara o dia inteiro, microfone, produção e tal. E tu foi primeiro pro TUF como treinador, né? Fui. A segunda edição eu fui como treinador e a terceira como lutador. Então eu passei 2 temporadas nesse ambiente. E aí quando eu entrei no UFC e tal, e senti a necessidade de continuar me mostrando, saca? Porque na Globo tu ganha notoriedade, fãs e tudo mais que estão te vendo ali, mas depois tu meio que se apaga, né? Porque tu vai lutar 2, 3 vezes por ano, a galera não te vê mais. Aí eu pensei, porra, eu vou fazer meu próprio reality show. Abri meu canal, fui o primeiro lutador a abrir canal no Brasil e provavelmente no mundo. Hoje todo lutador tem um canal, né, cara? Mas eu fui o primeiro, 2017. E aí comecei a mostrar com o meu celular o meu dia a dia. Ia pra academia, mostrava o treino e tal, falava sobre algum assunto, uma curiosidade. E, cara, foi crescendo muito rápido. 3 meses depois que eu fui pro UFC Oklahoma lutar contra o Marvin Vettori, eu levei minha esposa e ela filmou o meu corte de peso. Tô Aquele ligado vídeo do nesse corte de vídeo. peso, saca? Tá com 18 milhões de Pois visualizações. é, esse vídeo eu tô ligado nesse vídeo. E aí, cara, explodiu o meu canal. E aí eu me encarnei mais ainda. Comecei a aprender sobre produção e curso e tal. Quando eu saí do UFC, a minha meta era me tornar um filmmaker para empresas. Inclusive, eu fiz vários trabalhos para empresas, assim. Vídeo institucional, umas paradas assim. Até que o UFC me chamou para fazer as análises de luta, né? E aí eu dei uma parada nessa ideia. Mas tentei vender pro próprio UFC várias ideias de eu viajar para uma academia, fazer um mini documentário do lutador para promover, porque hoje muitos lutadores brasileiros, né, cara? E como a gente não tem um reality show, a gente divulgar eles, botar eles nos vídeos e para postar e esquentando as lutas, criar aquele hype assim nos lutadores, fazer o público conhecer os caras. Ainda não rolou, mas eu, dentro da área de audiovisual, eu penso nisso, agregar a minha experiência de luta para promover atletas do MMA. Irado. Tá faltando mesmo, assim, esses... Tem muito conteúdo, né? No Fight Pass tá rolando aquele Long Story Short agora, que é massa, é uma parada documentário assim, bem cinematográfico, mas essa parada mais reality não tem mais muito, crua, né? Mais crua, é. A gente tem uns lutadores que, enfim, a galera já mudou de mentalidade. Alguns tem essa ideia de ter canal, de fazer conteúdo, tipo, e faz, mas tem uns outros que são muito travados que eu acho que não vai partir do cara fazer, né? Isso, é O cara difícil. Até entende que é importante, mas não... Não é dele, né? Do jeito não dá, dele. cara. E não, eu acho que é foda fazer o cara querer abraçar isso também, assim. Tinha que ter alguém pra cuidar disso. Então, hoje eu fazia tudo, cara. Era doideira. Eu gravava, editava, postava, só que isso consumia muito do meu tempo de descanso. Mas hoje, quem tem canal é quem tem uma grana já pra contratar um filmmaker, um cara que fica o dia inteiro ali, eu viaja com ele. E não é todo mundo que tem essa estrutura, né? Principalmente quem tá começando. Sim. Mas é principalmente quem está começando que a gente precisa promover. Então, essa era a ideia. Conseguir
alguém que bancasse um projeto pra gente viajar o Brasil aí nas academias, e eu até comecei a fazer isso no meu canal. Fiz o primeiro, uma espécie de piloto assim com a Marina Rodrigues, lá de Floripa, que era perto de casa. E não ia gastar muito. Aí fui, porra, é sensacional, cara, ouvir a história dela, do treinador, como é que ela começou. E isso traz muito fã, se a gente postar. Inclusive eu postei isso no meu canal. Depois eu fui pra Curitiba fazer do Bruno Blindado. Mas aí o negócio estagnou porque eu preciso de tempo, verba, equipe pra fazer, né? Mas é uma coisa que eu tenho latente. Não, o UFC tinha muito que comprar essa ideia, cara, porque basicamente é isso que faz as lutas, né? Meio que Exato. A parte esportiva é importante, mas eu acho que é... Mostrar o dia a dia, né? eu acho que Mostrar é 30% a parte esportiva e 70% eu gostaria de ser amigo desse cara. Exatamente. 70%, pô, eu queria comer um espetinho com esse cara aí, eu acho que é... Exatamente, porque aí não fica aquele negócio robotizado, principalmente do fã brasileiro, que ele é apaixonado pelo negócio, e se tu ganhou, tu é sinistro, se tu perdeu, tu é um lixo. Agora, se o cara conhece a história por trás desse lixo, ele já não é mais um lixo, ele é um ser humano que se dedicou ali, mas perdeu, vamos embora pra frente, continua te apoiando, né? Então, é legal trazer esse lado humano dos atletas, cara. Foi o que transformou o UFC no que é hoje. Com certeza. Através do reality show, através do The Ultimate Fighter. Antes disso, eles estavam indo ladeira abaixo. Tu falou da tua primeira luta, aquela sensação de adrenalina, de vencer, de nocautear. Tu sente falta dessa adrenalina de lutar, agora que você já tem uns anos aí que não tá mais lutando? Tu sente falta dessa adrenalina e o que tu faz pra substituir ela? Sinto, cara. Sinto. Só droga pesada. Só heavy metal. E esse é um problema de todos os atletas, né, cara? Quando para. Ele é um vício. O esporte de alto rendimento é um vício. A competição, o foco que tem que ter, as substâncias que liberam depois que tu ganha ou tu perde, aquele negócio se torna uma necessidade pra ti. Aí quando tu para, ou tu vai pra comida, que traz um pouco desse te abastece um pouco, ou pra bebida, ou pra droga. Enfim, o cara inventa uma doideira pra fazer. No meu caso, eu fiquei depressivo, cara. Eu engordei quase 20 quilos, não queria saber mais de luta, não queria saber mais de ser Vitor Miranda, não quero que as pessoas me conheçam na rua. Cara, loucura, assim, 3 anos eu fiquei nesse limbo. E ainda assim, o UFC tinha me chamado pra fazer as análises. Então, eu só acho que eu não morri porque o UFC... eu já estava trabalhando com luta ainda, sabe? Mas depois desses 2, 3 anos, eu comecei a procurar ajuda psiquiátrica e tal. Comecei a tratar meu TDAH, que eu descobri que eu tenho TDAH depois que eu parei de lutar, porque aí os sintomas, eles se exacerbaram de uma maneira muito alta. Enquanto eu lutava, eu tinha aquele tal do hiperfoco, né? De uma meta. E o resto da minha vida era desorganizado, mas eu e minha esposa, a gente achava, é porque tá focado na luta. Sim. Mas não, é porque eu sou desorganizado mesmo se eu não tiver um controle disso. E aí, quando eu parei de lutar, o negócio degringolou, cara. A ansiedade, fiquei irritado, não conseguia fazer as coisas. Eu pensava num projeto, uma semana depois eu não conseguia mais executar ele. Aí comecei a tratar o TDAH, que já começou a me dar a consciência de que eu precisava voltar para atividade física, que era isso que ia me sustentar. E aí, só que eu não queria saber de luta, então eu fui para bike, cara. Eu comecei a treinar bicicleta, treinar mountain bike, não corrida. Mais subir morro, descer morro. Cara, o Cristiano Marcelo tá nessa mesma aí. Acho que depois que ele parou de lutar, ele foi pro lance do mountain bike. Ah, pois é. Então, foi nessa época aí também. Aí a gente trocou ideia sobre isso. Ele até competiu na bike. Mas aí eu peguei uma planilha de um cara. Todo dia eu saía pra treinar de bicicleta. 2, 3 horas de bicicleta. Aí fazia às vezes 4 final de semana. O meu limite foi 120 quilômetros. Fiquei 7 horas por lá por cima da bike. Depois de 4 meses treinando. Desse morro, desse serra no asfalto, ultrapassando caminhão. Cara, loucura. Mas era isso que tava era essa adrenalina que eu encontrei na bicicleta. Uma maneira de me desafiar, de me superar. Depois da bike, eu entendendo que, porra, é muito perigoso esse negócio aqui, cara. E outra, perigoso e demora, né? Cada vez que eu saía de casa, chegava 3, 4 horas depois. E aí, com os trabalhos, os projetos, não dava. Aí eu fui cair pra musculação. Consegui achar gosto na musculação. Comecei a fazer reposição de testosterona, que estava baixíssima. E testosterona baixa também
é depressão por homem. E aí, tratamento médico, alimentação e fui pra musculação. Aí baixei 10 quilos de gordura, aumentei 10 de massa. E, cara, isso foi em 2014 agora que eu entrei no equilíbrio, que eu consegui entrar no equilíbrio. Então, hoje, eu já faço luta, faço a musculação, me alimento bem, faço reposição de testosterona. E aí... Não, 2014 não, 2024. 2024, né? 2024 que eu comecei a fazer musculação pesada, assim, todo dia. Mas ainda sinto falta. Só que agora, o que me satisfaz é ainda mexer com luta, ainda ser reconhecido por estar mexendo com aquilo que eu sei fazer. E aí, quando dá um tesão de treinar, eu faço uma manopla, uma escolinha com a galera. Então, hoje, graças a Deus, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Direto. Mesmo ainda fazendo análise de uns caras que eu podia bater no UFC. Porra, se eu tivesse... Valdo Cortez Acosta. Pô, Valdo Cortez, cara. Valdo Cortez é muito ruim. O Nico odeia o Valdo Cortez Odeio o Acosta. Valdo Cortez, cara. Mas isso é a coisa mais comum que rola, né? De acabar a carreira de lutador e o cara entrar Numa pira, né? numa pira. Deve ser muito difícil mesmo, né? Nessa época que eu parei, um pouco depois parou o Arai Hall, o Homem Boa Ambulância. E saiu umas matérias dele pesada, entre aspas dele, uma citação, ele falou assim, porra, eu ficava olhando pra minha arma e queria fazer besteira. E, cara, infelizmente a gente perde pessoas pro suicídio, mesmo fisicamente ativos, mesmo quando estão dando aula de arte marcial e tudo, estão inseridas ainda no meio, mas, cara, a competição, pra quem passou décadas fazendo isso, ela pesa muito. E aí, Tem que pensar na transição, né? Acho que não chegar de uma hora pra outra e parar. Isso é uma conversa que muitos lutadores já estão tendo, tá ligado? A gente trocou essa ideia com o Caio, né? Quando ele veio aqui, o Caio Borralho. Cara, ele tá com, sei lá, 33 por aí, mas ele já tá pensando, tipo assim, cara, não vou lutar pra sempre. Já tô vendo aqui o que eu vou fazer depois, se eu vou ser treinador, se eu vou ser comentarista, se eu vou ser comunicador. Porque é isso, né? O cara tem que ir parando aos poucos e depois já tem alguma coisa engatilhada. Porque se fica em casa sozinho, pô, o BJ Penn tá fudido agora, né? Tipo, preso de novo e usando droga e bebe brigando na rua. É só um exemplo de vários. Podemos arriscar até que o próprio John Jones é doidão assim, porque ele não luta constantemente, né, cara? Um hiato muito grande entre suas lutas e o cara precisa gastar aquela energia doida dele dando porrada. Mas olha que, graças a Deus, foi tão bom comigo que me fez apaixonar por audiovisual. Antes de acabar de lutar, antes de parar de lutar, eu fiz o meu canal. E por conta do trabalho do meu canal, depois que eu parei de lutar, o UFC já me contratou para fazer análise, cara. Então, graças a Deus, eu tive esse... Eu costumo dizer que a gente precisa ter um hobby em paralelo, independente do que seja. Com certeza. Pra tu fazer aquilo sem ganhar grana, mas que tu faça com tanta vontade que tu fique bom naquilo. Coleção de bolinha de ping-pong, bolinha de gude, qualquer coisa, cara. Porque depois... Aquilo, de repente, tu fazendo tão bem, pode se tornar o teu trabalho depois. Eu acho importante também ter um hobby pra te ser ruim. Eu acho importante ter um hobby... Também. Tem uma parada que tu sem compromisso, tipo né? assim, Sem compromisso. Eu gosto de, sei lá, jogar futebol, mas eu sou muito ruim e tá tudo bem. Que eu acho que, tipo, senão, às vezes, o cara quer transformar tudo em trabalho. E ser muito bom em tudo, né? Principalmente acho que quando o cara é competidor, ele fica puto se não for bom logo de cara em alguma coisa. Tu coleciona alguma coisa? Tu falou aí de colecionar bolinhas de gude. Tem alguma parada que tu coleciona ou já colecionou? Não. Nem troféu eu coleciono, cara. Cara, não teve nada na tua vida que tu, nem adolescente, assim, tipo, vou colecionar cartinha de basquete. Não. Uma época, eu só... Na adolescência, quando eu era criança, ia só na vibe, né? Tinha a Copa de 96, que os alunos mais ricos da escola compravam caixa de ping-pong, assim, não sei se era ping-pong, era plock. Caixa de chicletes, que dentro dos chicletes vinha uma figurinha de um jogador do time. Sim, tipo uns cards, né? Isso, aí para achar os melhores, assim, cara, os caras compravam caixas e caixas de chicletes, distribuíam pra escola, pra pegar só... Eu era bom no bafo. Jogava bafo, mas... Pra ganhar tazo. Mas não colecionava também, não tinha um cuidado? Não tinha... Acho que não tive nenhuma coleção, assim, que eu lembro. Já colecionei algumas coisas, mas aí depois eu parei porque achei um desperdício, assim, de recursos.
colecionava, tipo, camisa de time. Aí eu tinha, sei lá, De espaço e de grana, né? tipo, várias camisas lá. Eu fiquei, caralho, velho. Puta, eu tinha muita, eu também colecionava e acabei dando todas. Eu também dei. Cara, eu só fiquei Eu com as minhas. Eu me arrependi de algumas depois. Eu fiquei com as minhas muito favoritas, assim. Eu ainda tenho elas guardadas numa mochila, assim. Existe um mercado que tu possa vender depois essas relíquias, não? Sim, Cara, ainda mais existe, camiseta de time, existe. cara. Camiseta de time é uma parada. Mas tudo na real tu consegue vender na internet, né? Tipo, Sempre tem alguém que gosta de um item, né, cara? as paradas de luta mesmo, né? Sei lá, luva, essas coisas. O cara que é muito fã, tem uma luva em casa, tem uma parada. Acho que é um lance, assim. Nem o meu material de luta, eu sempre dava tudo. Sempre dei tudo. Então não tenho... Eu colecionava muita coisa e com o tempo não tenho nada. Me desapeguei da ideia de colecionar coisas, não... Acho que a única coisa que eu tenho guardado que é estranho, eu tenho uma caixa de disquete em casa. Caralho. Eu acho que eu peguei vários disquetes. Putz, eu quero ter isso aqui por algum motivo, eu quero ter vários Mas tu disquetes. sabe o Porra, que tem dentro desses disquetes? Cara, tem uns, é muito foda, porque tem uns que tá escrito que tem. E aí, como eu sou do Rio Grande do Sul, aí tem um provedor de internet que é tipo internet. Aí tem tipo no provedor. Internet. Tinha... É que antigamente tinha que instalar, né? Tu Uma instalava paradinha o lance pra do poder... provedor, a um parada. wall, não sei o quê. Cara, falando agora em disquete, se eu pudesse ter uma coleção hoje, seria de disco de vinil, cara. Tá em Porra, alta. Tá em alta. Eu cresci com um vitrolão em casa, né, cara? Eu lembro que eu tinha o balão mágico, cara. Puct, plact, zoom. Esqueci do barbudo lá, o nome dele. Mas, cara, a gente escutava isso aí direto. O RPM, eu tinha esse disco. Então, era uma coisa que era valiosa pra mim naquela época. E hoje eu teria um puta de um sistema de som com... Dizem que é a maior fidelidade ainda do LP, né, cara? Cara, tu entrar nesse... Tu que gosta de audiovisual, se começar a entrar nesse loop de montar um sistema de som... Tá fudido. Você tá fudido. Não, eu já tentei já. Eu tinha uns receivers, tinha umas caixas de som, tudo improvisado, assim, né? Que eu conseguia comprar de segunda mão e tal. Mas eu já era viciado nisso aí. Sim. Aí quando eu vi o Matrix no cinema com som... Acho que foi a primeira vez que lançaram aquele som, surround sound lá. Meu, caralho. Pensei, que isso, cara? Aí eu ficava louco atrás desses sistemas, mas... É um buraco sem fim, né, cara? Cara, já foi em algum estúdio ouvir uma música? Tipo assim, no estúdio de gravação? Já foi? Se alguém tava gravando? Não. Então, quando tu for, tu tá fudido. Tu tá fudido, que daí tu entende que, não. Tu vai ver que tudo é chiado. Não, tudo é uma merda, porque tu vê que a sala é preparada, que já é 50%. E aí também tem umas caixas boas. E aí tu, puta, não, essa música na real tem isso aqui que eu nem tinha percebido. E se o cara te explicar ainda o que ele tá fazendo, né? Equalização, aí fudeu. Eu tenho muita vontade se eu virar um velho rico, que eu espero muito que isso aconteça, eu vou montar uma rádio pra mim. Velho já tá, falta só rico. Falta só ganhar o dinheiro. Vou ter uma rádio em casa. Vou montar todo o sistema de rádio, botar antena e ter uma rádio pirata, assim, minha. Falando merda o dia inteiro, até eu ser preso. Boa. Aí tem um caminho bom, cara. Essa vai ser minha meta. Eu queria muito também ter VHS. Pra mim, VHS é a tecnologia mais foda, porque é o mais perto do analógico que a gente tem, mas já é uma tecnologia desgraçada, né? Eu queria muito ter uma coleção de VHS e queria que meu filho assistisse filmes. Mas VHS, a gente tem que ter uma sala anti-mofo, né, cara? Porque tem que ter. pega mofo pra cacete. Não, e, pô, rebobinar é uma merda, né, cara? Rebobinar é legal. Faz parte da experiência do VHS. Rebobinar. Tem as máquinas de rebobinar também, né? Tinha. É tipo um toca-disco mesmo, toca-fita. Meu- Mas, cara, era engraçado que eu adorava aquele filme O Grande Dragão Branco do Van Damme. E passava todo ano, sei lá, cada 6 meses passava na sessão da tarde. Todo mês eu acho que passava na sessão da tarde. Só que daí eu gravei e cortei as propagandas. Daí quando passava na TV, eu metia a fita. Pra ver em paralelo sem propaganda. Vou ver, mas vou ver sem propaganda. Tu ainda viu o final 2 vezes, né? Porque quando tu botava no ao vivo, o final não tinha rolado. Exato, ainda não tinha Assinou rolado. o Premium antes de existir, né, cara? Caralho, o cara assinou o primo da TV Globo. Cara, Esse filme é estranho, que tem como um dos atores figurantes é o Forrest Whitaker, tá ligado? Faz aquele tem o olho. Ele é tipo figurante, assim, desse filme. Ele faz Tinha muito... ideia disso. Não, ele tá atuando no filme, assim. Ele é o general que chega pra falar com o Van Damme. Pode crer. É ele. Cara, quando eu vi... Porque eu revi esse filme ano passado, né? Fazia, tipo, muito tempo. Eu
Fui ver. Primeiro que esse filme não é tão ruim assim. Não, é bom, Não é- cara. não é ruim, não. Legal pra caramba. As cenas de luta não são ruins, Não, cara. não são ruins. Porque tu vai ver, sei lá, Rock 1, o soco o cara dá daqui, né? E o brother se sente ali no canto da sala. Mas o Dragão Branco até que é. E o Van Damme era do kickboxing, né, cara? Uhum. Sim. Era o kickboxing versus karatê, versus sumô, versus o Muay Thai, que tinha o Tompo. Qual é o teu ator de filme de luta favorito? Rapaz, eu acho que essa galera aí. É o próprio Van Damme, aí o Jack Chan gostava também, Ah, que Jack era Chan é muito loucuragem, foda. mas era mais pela ação, né, que tinha do... E ele que fazia tudo, né? Não tinha dublê, pois não tinha cara, nada. o bicho se Isso é machucou irado. pra caramba, né? Saltava dos negócios longe. Cara, não entendo como a galera escreve a coreografia da luta. Tipo assim, como é que tu faz a partitura da cena ali? Porque é muito detalhe e aí tu tem que fazer, tipo, pô, não, dei um jab no cara, o cara baixou, só que tu tem que escrever também o ângulo da câmera, Mas sabe né? o que é? Eu nunca pensei Não nisso, mas tu perguntando agora, me veio à mente que se a gente olhar os coreógrafos do cinema, os caras são tudo oriental. Ou seja, vem tudo do Kung Fu, dessas artes marciais, que tem muito kata, que os caras lutam muito sozinhos, né? E de repente eles já têm uma mentalidade muito mais fácil de criar uma cena na cabeça. Assim. Mas como é que traduz isso? Como é que bota no papel? Como é que eu passo pra, tipo, não, vamos chamar pra o produção, ator Vitor assim. Miranda tá aqui, ó, faz isso aqui. Eu acho que não tem no script. Eu acho que sai na porrada Cara, e o coreógrafo que vai montar mas o negócio que, ali. é que o lance é que eu acho que tem que ter, porque tem que ter onde vai estar a câmera. E aí eu vi, acho que eu tava revendo o Creed, e aí tem um plano sequência, cara, que acho que tem uns 10 minutos quase de cena, assim, da luta inteira. E eu tava pensando, como esse filho da puta fez isso aqui, cara? Que tava meio bom demais. Pensa nisso, né? É foda, né? Tipo assim, Pô, falar em plano de sequência, tem uma... Eu esqueci o nome da série agora, eu não lembro, cara. Eu sou péssimo em nome. Adolescence. É esse aí, né? É. Que é tudo uma série inteira, Eu não 6 vi episódios, né, cara? É. Com a câmera sem corte. É E sensacional. não é. Eu tenho um problema com coisa de plano sequência, porque eu sempre acho que é tipo o diretor querendo se aparecer. E essa série claramente não, é só muito boa e funciona assim, né? Já viu aquela The Studio que tá na Apple? Studio, eu acho só. Que é do cara que assume um estúdio de Seth cinema, Rogen. com Seth Rogen. Tem uns planos de sequência, assim, bem legais também. Tem na verdade, acho que tem um plano de sequência dos episódios que eu vi, que é sobre uma cena longa de plano de sequência. E aí o episódio todo é em plano de sequência. Foda. E é muito legal, muito bom. Fica aí A quantidade sugestão. de ensaio que os caras têm que fazer, né, cara? Porra. Com certeza. Para o negócio não... Essa adolescência aí, cara, é absurdo. Eu não O foda é assisti que eu não consegui assistir o episódio que eu assisti e prestar atenção no que tava rolando, porque eu queria achar o defeito, achar o corte. É a E aí maldição eu de não- quem começa a estudar isso aí. Você não consegue mais. Não é possível, cara. O cara nunca mais E consegue depois eu vi apreciar. assim. uns making off e mostrando que... Porque tem a luz da iluminação, quando a câmera tá de um lado, aqui tem sombra, aqui tem luz. Só que quando a câmera vira e mostra o mesmo cara, a sombra e a luz mudaram de lado. Aí eu, pô, como é que esses caras faziam? Eles estavam fazendo isso tudo em tempo real, cara. Cada um segurando a luz, fazendo o giro junto com a câmera. Um negócio absurdo. É só. Todo mundo sofreu, menos o editor nessa parada, né? Porque o trampo disso, cara, é muito. Só juntou a cena ali, quer dizer... É um filme de... Pô, assim, na edição deve ser boa, né? Tipo, pô, eu editei. Linha do tempo, não tem um corte. O cara nem bota no portfólio isso aí. Ah, eu botava, só pra... Nem bota no currículo, né? E o cara começa o filme antes, consegue cortar errado. Tem como. O cara dessinca o áudio do vídeo, né? Não, e já que estamos falando disso, também falar minha admiração dos editores das antigas, né, cara? Que era... Porque cortava literalmente na mão, né? E diz que tem um editor que trabalha com o Spielberg até hoje, e ele ainda... O Spielberg não faz filme diferente. Ele faz filme em película para ser cortado na maquininha. A galera... Tem muita gente que ainda roda em película, mas digitaliza, né? Digitaliza pra poder editar. Editar. Mas, cara, se o cara ainda corta na tesourinha O cara ali faz ainda... E louco que era só mina, né? Antigamente. Era uma função meio de mina. Ser Era? editor. Cara, Ser não editor sabia. era uma função bem feminina, assim. Bem, quando era parada de cortar. Paciência, de repente. Eu não sei. Acho que a atenção a detalhe também, né? Também acho que tem uma parada, mas era... Inclusive tem várias editoras mina dessa galera, sei lá, do Scorsese, vai ver, é sempre a mesma mina. Tipo, Pode as mina foda de 1900 e nada, assim. Vitor, se você precisasse dar uma palestra num TED Talk da vida de 30 minutos sobre alguma coisa que não é luta,
sobre o que você falaria? Algum assunto que você domina, que você consegue falar por 30 minutos sem calar a boca. O medo. Uh. Eu dei uma palestra no TED. Foi mesmo? Aham. Sobre medo? Sobre medo. Que do cara. caralho. Só que foi 15 minutos só. 30 eu ia faltar assunto daí. Mas, porra, fala 15 minutos sobre o medo. Mas, cara, foi irado, foi legal pra caramba. Porque a luta, cara, o lutador, o cara tem medo. E o medo... Eu contando uma breve história aqui, por que eu escolhi esse tema. Primeiro, para desmistificar que o lutador é o bonzão, o corajoso. Não, o lutador é corajoso porque tem medo e ainda assim vai, né? E ainda se enrosca lá. Mas uma vez, eu, no meio da minha carreira, já tinha vencido várias lutas, a maioria por nocaute, tudo, tava super bem no kickboxing. Mas um dia eu tava no hotel, pronto pra ir pro ginásio, pra lutar com um cara que já tinha lutado, que já tinha vencido. Eu tava me borrando, cara. Um medo assim que eu... Caraca, de onde vem esse... E aí, é muito louco que a nossa mente, quando a gente tá cagado assim, a gente tenta inventar uma desculpa pra não lutar. Tipo, qualquer coisa, um tropeço, um dedo quebra um dedo, cai uma lâmpada no meio do ringue e não vai ter luta. É muito louco o cérebro tentando achar alguma oportunidade pra... Eu lembro que quando eu fui lutar no Japão... Autopreservação, né? Cara, é mesmo. Eu fui lutar no Japão, uma das minhas primeiras lutas da carreira. Ali eu também senti um medo enorme. E aí eu lembro que eu dentro do ônibus, indo pro ginásio, eu pensei assim, porra, tomara que esse ônibus bata e a gente não consiga chegar no ginásio. Cara, muito louco. Aí, nesse meio da carreira aí, eu passei por essa experiência e eu fiquei mentalizando, porra, é isso que eu gosto de fazer, eu sou bom nisso, não sei o quê, me convencendo a lutar. Fui, nocauteei o cara de novo, mas depois disso, cara, eu entrei num processo de estudos pra saber que porra é essa aí. Como é que eu lido com o medo, com a ansiedade pré-luta? E aí fui estudando... Mas é isso que eu ia te perguntar. Dá pra separar o medo da ansiedade pré-luta, do nervosismo pra lutar? São sentimentos diferentes? Como é que tu consegue dizer o que é o quê? E com a nossa própria experiência, a gente consegue identificar, né, cara? E são nuances, por exemplo, quando eu comecei esses estudos, eu aprendi que o medo, ele é, como você falou, é preservação. Só que a gente tem a opção de encarar o problema ou fugir, né? Congelar ou encarar. E quando a gente encara, esse medo que a gente está sentindo, ele começa a mudar as substâncias do nosso corpo. A gente começa a receber uma injeção de adrenalina que aumenta o limiar de dor, a gente sente menos dor do que o normal, aumenta o nosso reflexo, a nossa velocidade, a nossa força. Então, só que tudo isso é uma carga, né, cara? E aí, às vezes, tu quer afastar essa carga. Tu quer ficar encolhidinho ali, não quero sentir isso. Só que se tu não sentir isso, tu não se prepara para o combate. Então eu comecei a abraçar esse sentimento, sabe? E a partir disso, e eu acho que a ansiedade é algo paralelo, mas não a mesma coisa, porque a ansiedade ela vem quando tu não tem o controle daquilo. E eu comecei a adquirir esse controle, e inclusive me preparando o máximo que eu podia. Porque muitas vezes o medo também e a ansiedade vem de que porra, tô com medo nessa luta, não tô preparado, não sei lá, não faço algo que o cara faz bem. E aí gera essa ansiedade e que joga contra você. Mas eu comecei a aprender a lidar com esse medo, a lidar com esse sentimento. Não, se eu tô sentindo isso é porque eu tô sendo preparado para a luta, sabe? E aí eu comecei a lidar melhor com isso. Com mentalização também, que depois uma vez, há muito tempo atrás, há muitos anos, nessa época, eu vi uma entrevista do Rashad Evans, que ele falava que ele fazia o ensaio mental, né? Que é, na cabeça dele, umas 2 semanas, 3 semanas antes da luta, ele se imaginava chegando no ginásio, entrando no vestiário, aquecendo, fazendo encarada, passando, sentindo o calor da luz, o barulho da torcida, a música, chegando no octógono. E aquilo ali, só o de imaginar, aí já dava um cagaço nele já. Já traz toda essa emoção, porque o cérebro não identifica se é verdade ou mentira. Mas tu tá pensando, tu tá sentindo. E aí depois, quando 1 mês fazendo isso, ele chegava na luta, identificava aquele sentimento. Já se acostumava com aquilo e conseguia lidar. Aí eu fazia isso também.
Irado. Acho que eu vi uma Massa, vez né? o Cerrudo, acho que fazia também de, sei lá, botar a música que ele ia entrar também pra fazer o sparring. Aham. É tipo assim, ele fazia toda a preparação quando fazia sparring, fazia toda, sei lá, toda a entrada, fazia toda a parada igual uma luta. assim, Isso, também porque era- isso traz. A gente fica na mesma adrenalina, cara. Lá na academia, beijo, Fernando Moura, meu professor lá na V8, a galera faz isso, assim, antes da luta. Tipo assim, faltando 1, 2 semanas, quando acaba o treino, toca a sua música de entrada, você ensaia a sua entrada, ensaia ali o que você vai fazer na luta, ensaia como é que você vai comemorar depois, o que você vai falar se tiver Perfeito. entrevista. Então a galera fica algumas semanas, assim, se acostumando pra esse momento importante e tu também. não precisa nem fazer fisicamente. Mentalmente já funciona igual. Tem vários estudos, né? Aquele da Fórmula 1 que é bem famoso, que o cara dá tantas voltas de carro na prática ali e não bate o tempo que tem que bater. Daí os caras tiram ele e fazem mentalização com ele. De curva a curva, acelerando no momento certo, freando no momento certo. O cara faz várias sessões dessa de mentalização, chega na pista, o cara bate o tempo. Então, funciona demais isso aí. Então, ficou aprendizado aí pra você. Não precisa mais treinar, luta. Isso, é só só- você fingir que, ó, o soco tá vindo, esquivou, pá, agora eu vou dar um up. Mentaliza. E aí você vai eu vencer. vou te falar, cara, é lógico que não precisa só da luta, né? Não precisa só do mental. Mas a gente não faz, cara, o que tem que fazer. Porque se você treina a luta na prática e ainda mentaliza ela em alguns certos exercícios, escolinha que seja, te ajuda demais, cara. Cara, eu acho que se na hora de fazer o shadowboxing, a sombrinha do aquecimento, se você só colocar na cabeça que realmente tem alguém lutando com você Isso, e você isso, simular, já isso. ajuda pra caramba. Porque só o que tem é, vamos fazer shadow. Os caras ficam faz só no soltando o automático. braço. Tu tá Cara, pensando na é. comida, pô, tô com fome, Pô, que horas que eu vou imagina fazer? que tem alguém ali. Se o cara soltar um soco, tu vai esquivar pra onde? Beleza, agora ele fez o quê? Pá, queda, vou defender. Perfeito, Tá ligado? perfeito. Muita gente não faz isso, é muito Não, louco isso. porque a gente tem preguiça, a gente quer saber só de treinar, logo ir pra casa. Mas, cara, se você dedicar nisso, como caras, com certeza, grandes campeões fizeram isso. Mesmo que inconscientemente fizeram isso, ou fazem. Então é importantíssimo, cara. Tem vários estudos também que pegam um grupo do basquete, por exemplo. Ou não, do corrida, acho que foi de corrida, de atletismo. Pega um grupo, os 2 grupos treinados. Pega um e bota os caras um mês sem treinar nada. Sem treinar absolutamente nada e vivendo a vida. O outro também não tá treinando nada, mas tá mentalizando todo dia o treino. No final, vai comparar os caras que mentalizaram, eles tiveram ganho de performance, cara. E os que não fizeram nada, decaiu. Então, tipo, a nossa mente é muito poderosa. Tem uma Tem que ciência aí, usar. né? Tem uma parada aí, não é só eu acho, né? Rola uma... Não, sim, é mecanismo mesmo do cérebro que faz o negócio acontecer. Eu vi um lance do estudo que eu achei muito louco, que é o quanto a gente acha que sabe fazer alguma coisa porque a gente vê alguém fazendo. Tipo assim, tu olhou esse teste acho que foi feito, sei lá, com uma coreografia, assim, tu olha uma coreografia, acho que com luta isso deve ser a coisa mais comum. E tu vê alguém lutando e pensar, não, pô, se eu treinar legal, 2 anos, tipo assim, não dá, não é tão rápido, esse cara não parece tão rápido, não, dá pra fazer essa mão e chuta. E aí a discrepância entre o que a gente acha que consegue fazer olhando e depois, isso não muda se a gente olhar várias vezes também. É uma parada meio efeito Danny Krug também, né? A gente já pode ter uma referência no torcedor de futebol, né, cara? Pra caralho. O cara dá um passe errado. Seu burro! Pô, esse passe aí não tinha como errar. O cara erra um pênalti. Caralho, o cara só faz isso na vida. E erra um pênalti, como é que pode? Meu É só pai bater é- forte no canto, cara. Meu Não pai tem é um como. clássico. Meu pai é um clássico. Todo mundo é ruim. Todo mundo assim, tipo, como é que não consegue cruzar direito essa merda? Como é que não... O único que jogava mais ou menos era o Ronaldinho Gaúcho. Mas, tipo assim, tem 2, 3 jogadores que jogaram E é ok. porque ganha uma fortuna. Mas é o clássico, tu olha e tu acha que tu consegue fazer, assim. É muito... Vitor, e o trampo de comentarista ali em tempo real, que é diferente de analisar uma Total, luta que aconteceu total. e tal. Aham. Como é que tu tem levado isso? Porque acho que tu começou com a chegada do Fight Pass, não? Já tinha feito alguma coisa antes? Eu fiz, acho que 1 ou 2, acho que no máximo, desde 2000, desde que eu entrei no UFC, eu fiz um comentário no combate, na época do combate, ou 2 no máximo. Mas eu fui contratado mesmo, aliás, em 2023 que começou, né, o Fight Pass. Sim. E aí eu só vinha esporadicamente, freelance e tal. Aí em 2024 a gente assinou um contrato. Mas eu só comecei, de fato, com o Fight Pass.
E como tu falou, é diferente, cara. E eu tinha medo. Eu tinha medo assim, porra, tô fazendo um trabalho de análise, onde eu assisto a luta, depois reassisto, depois boto no lento, slow motion e Escreva o volta. roteiro. Aí eu vi o lance, aí meu cérebro começa a mastigar isso e processar em palavras. Como é que eu vou escrever isso de uma maneira sucinta, clara, que todo mundo entenda. Então o processo que eu venho fazendo nas análises é totalmente diferente de ao vivo, né, cara? Então eu tô numa construção. Tanto que eu já recebi críticas já. Porra, na análise é show, mas nos comentários... Foi mal. Mas eu sabia disso, eu já sabia. E eu tinha medo de, porra, como é que vai ser? Ver o que tá acontecendo e falar em tempo real, rápido. Pede pra esperar um pouquinho. Pausa aí, ô lutador. MacGyver, pausei. Mas assim, é um processo, eu tô sentindo que eu tô melhorando. Desde os primeiros comentários até agora, eu tô conseguindo agilizar o meu processo. É uma Mas, curva porra, de aprendizado, né? Tipo, exato, é costume mesmo, né, cara? Não tem jeito. Por exemplo, quando eu comecei as análises, eu tinha que tomar remédio pra não dormir, pra poder terminar em tempo hábil pra entregar, cara. Eu começava, tipo... Que era meio no outro dia já, né? Sempre foi segunda. Justamente por esse tempo de eu editar. Mas, tipo, eu começava daí... Pra não perder o domingo com a família, eu começava domingo à noite, cara, e passava a madrugada fazendo e ia conseguir acabar o vídeo lá pro meio-dia de segunda-feira. Caramba. E hoje eu começo segunda de manhã, segunda tarde eu entrego no horário comercial normal. Então é costume do cara fazer, né? Mas eu tô gostando demais, cara, na questão de análise. Análise e comentários. Já que tu entrou nesse assunto, deixa eu fazer uma pergunta para mim mesmo. Não vou fazer pergunta, só vou afirmar. E eu comecei as análises porque a galera assim, pô, como é que tu criou esse quadro? O UFC que te deu ideia e tal. A gente, cara, criou... Tu já tinha esse quadro antes no teu canal, não era? Na verdade, não. Eu tinha os vídeos no meu canal, só que assuntos aleatórios. Nunca fiz análise de luta. Caramba, eu tinha certeza que tinha rolado no teu canal. Eu não. também achava que tinha. Depois eu fiz algumas no meu canal. A análise prévia e tal, que hoje tá no canal do UFC, mas antes de o UFC me contratar pra fazer análise, eu nunca tinha feito. O De Olho na Luta nasceu com um piloto e a gente falando, porra, eu não quero fazer resenha, eu não quero trazer notícia, porque eu vou ser só mais um no ramo, né, cara? Tem tantos jornalistas esportivos que são uma enciclopédia de luta e vão fazer muito melhor que eu. Eu preciso trazer algo diferente, usar minha experiência pra... E como eu tinha um ranço muito grande de alguns comentaristas que não têm empatia pelo lutador, saca? Que, esse cara é ruim. Esse cara tem que treinar. Esse cara cansou. Daí eu, porra... O lutador via as lutas no mudo, cara. Eu era um que via as lutas no mudo, quando via ainda. Pô, quando eu descobri a tecla SAP no canal Combate, eu só vi em inglês, irmão. E aí, cara, eu pensei, eu vou fazer algo pra mudar essa comunicação, reeducar o fã e mostrar que se o cara tá cansado, o outro tá fazendo algo decente. Perfeito. Então vamos falar o que o outro tá fazendo bom. Se esse tá ruim, não tá conseguindo lutar, é porque o outro tá anulando esse jogo. Então vamos ver o que esse cara tá fazendo. Mudar a comunicação, sabe? Perfeito. E aí, cara, eu fiz um piloto de 3 minutos e eu, caralho, é isso. E aí mandei pro UFC, eles gostaram, aí ficou De Olho na Luta e tá até hoje. Então, a minha missão número 1, cara, é levantar a bandeira do lutador. Como eu fui. E se eu não posso falar bem, tu não vai me ver falando nada. Se eu não posso falar bem de um, pra não falar mal desse, eu vou falar bem do outro, porque... Cara, sempre tem alguma coisa pra falar bem. Claro que tem, cara. Se a luta tá chata na grade, tem alguma técnica muito tá foda rolando, sendo usada lá. Exato. Muito bem instalada essa grade. Ela é galvanizada, que não enferruja com o suor dos lutadores. Cara, Pintura eletrostática maravilhosa. Alguma coisa boa tem que ser dita. Eu concordo plenamente com isso aí. Acho que desde cara? quando eu comecei a fazer... Eu comecei a comentar por causa dos meus eventos. Eu fazia evento, e aí não tinha ninguém pra narrar e comentar, e aí eu comecei a fazer. E aí o que eu sempre falava lá com meu sócio, com a galera que ia comentar, era isso, cara, a última coisa que a gente vai falar é atribuir alguma coisa negativa. Sim. Pode até ter,
tá ligado? Pode até ser que tenha um momento que tenha que falar que o cara cansou, que a luta tá chata, mas assim, você já explorou todas as coisas boas que poderiam ser ditas sobre aquilo. Se a resposta for sim, beleza, fala mal. Mas falar, tipo assim, chegar, pô, que saco essa luta aí tá na grade há 6 dias. Não traz mais empatia com o cara que tá assistindo. Cara, eu acho que eu acho que não. Cagando pela. Eu acho que traz conexão, eu acho que o cara se vê no comentarista, mas ele não se vê no lutador. Mas olha só, a minha visão, e claro, ela não é a única. Existe, a gente pode tirar uma referência, apesar de que eu não acompanho futebol, mas eu sei que os comentaristas mais famosos do Brasil são do futebol, porque é o esporte nacional. E tem, cada tem uma característica. Tem um cara que é mais técnico, tem um cara que é mais zoeira, tem um cara que fala mal mesmo, é polêmico, né? Mas no meu caso, eu quero ser o cara que levanta a bandeira do lutador. E, porque assim, como é que eu me via como lutador e assistindo os caras comentar as lutas? Eu penso assim, pô, o cara trabalha com luta. Ele ganha dinheiro com luta. Quando ele fala, ele lá dentro, lá na frente das câmeras, ele é um formador de opinião. Ele está ali para auxiliar o fã que está assistindo a luta. Se o cara fala que a luta tá ruim, o fã vai falar, a luta tá ruim. Se o cara fala, esse é ruim, o fã vai entender, esse é ruim. E aí vai proliferar só o negativo entre os fãs. Perfeito. Agora, se eu mostro uma comunicação, o outro lado da moeda, eu vou dar ferramentas pro próprio fã gostar mais da luta, cara. Então, é uma maneira de eu promover o esporte, fazendo o fã gostar mais, se interessar mais, assistir mais. Porque o cara que tá falando mal, ele tá meio que jogando contra o próprio trabalho dele. Tá denigrindo o esporte que ele... Então não vale a pena ver luta, porque os caras, um é ruim, outro cansa, outro não sei o quê, outro não treina. Eu acho que o principal trabalho dos comunicadores ali é melhorar a experiência de quem tá vendo. Perfeito. Quem tá assistindo ali... O nosso trabalho como comentarista tem que ser de enriquecer a transmissão. Exato. E o segundo ponto, que é um ponto mais ético, mais moral talvez, é o lance de levar conhecimento para as pessoas que não estão vendo, tá ligado? Eu vou usar de novo o exemplo da grade, que eu acho que é o clássico. A luta tá na grade, a luta tá macenta. O cara que tá assistindo, ele acha que tá macenta porque ele não entende. Ele não sabe... O quão difícil é sair dali. O quão difícil é sair, o quão difícil é colocar a importância da pegada ser assim e não assim. A importância do cara tá com... O calcanhar fora do chão, colocando pressão. A cabeça embaixo do queixo do outro. Então, o trabalho quando o comentarista... Quadril mais baixo que... né? Quadril mais baixo que a cabeça, baixando o nível de gravidade. Quando o comentarista começa a apontar essas coisas, aí o cara que tá assistindo fica... então é por isso. Caramba, interessante. E isso, eu criei esse... Eu criei, né? Mas eu absorvi esse conceito na minha cabeça no dia que eu fui assistir futebol americano com os amigos, há muito tempo. E aí eu nem trabalhava, assim, com comentário ainda. Só fazia por hobby. E aí eu não entendia nada do futebol americano. Eu falei, cara, eu não gosto desse jogo. Aí um amigo meu me sentou e me explicou, assim, o básico. Cara, ali é o quarterback, do outro lado ali tem o wide receiver, tem que sair, quando ganha jada, não sei o que, é isso. E aí com 5 minutos de explicação, eu comecei a assistir, entender e gostar. Falei, caramba, fez sentido agora. Eu só era burro. Não é que o esporte era ruim, eu só era burro. Não tinha as informações. Então, acho que quando o comentarista começa a trazer um pouquinho mais de informação sobre o que tá acontecendo, ao invés de reclamar do que tá acontecendo, eu queria ver porradaria tá na grade, cara, vamos fortalecer o que tá rolando na grade. Vamos fortalecer o trabalho do wrestler que tá ali botando força na grade, tá ligado? Eu acho que isso é o diferencial e eu concordo 100% com o que você falou. Porra, maravilha. Tomara que tenha um só luta na grade pra vocês dois aí. A gente vai extrair o melhor dessa luta na grade, irmão. Tu vai começar um podcast na Cornerman agora, né? Nessa academia que abriu. Cornerman. O homem do corner. O homem do corner. Qual a ideia desse podcast? Vai ser um podcast de entrevista? Vai ser um podcast de resenha semanal? Qual é a parada? Eu vou devolver primeiramente a gentileza e convidar vocês dois pro podcast. Cara, né? que é Quem isso? vai ser o meu âncora, digamos assim, o cara que vai estar comigo? O Roman Laurito. Pode crer. E a gente vai trazer convidados basicamente do mundo da luta, né? Mas eu quero fazer algo também diferente, como vocês estão fazendo aqui. Eu não vou fazer uma cama lá, mas eu quero trazer contextos diferentes além da luta, né? Porque todo podcast que os caras vão, que os lutadores, treinadores, empresários vão, é aquelas mesmas perguntas, né? E, então, todo mundo já sabe o básico. Eu quero trazer, inclusive, entrando mais pro meu trabalho, assim, tentar criar cenários de luta
ou apresentar cenários que já aconteceram e a gente fazer um debate em cima daquilo. Quero trazer coisas diferentes, assim, trazer perguntas que o público ainda não conhece do entrevistado, né? Massa. E Irado. quando começa? Quando vai pro ar? Quando Provavelmente você o vai gravar? primeiro episódio vai rolar dia 10 de julho, 10 de julho, que a sala ainda tá ficando pronta lá, um estúdio maravilhoso. E dia 10 de julho a gente começa. Quero conhecer esse demais. estúdio lá. Eu tenho que conhecer a Corner, mas não fui lá ainda. Pô, o espaço é lindão, né? Cara, a Cornerman nasceu gigante. E o UFC foi lá, a equipe do UFC, do Fight Pass, provavelmente vão gravar os bastidores do The Contender lá. Então, tipo, a academia, ela é monstra, ela já tem tudo. Isso facilita demais a logística da produção, porque às vezes o UFC tem que fazer o cage numa academia, o ringue na outra, a preparação física na outra, e lá tem um ambiente para fazer tudo. E eu acho que vai ser uma boa parceria aí com o UFC e a Cornerman. Irado. Eu quero muito ir lá, a estrutura parece irada e espero que role uma equipe de MMA forte lá também, né? Porque já tem Shootbox, tem a Fight Nerds agora. Pô, se a Cornerman faz uma equipe zaça, o São Paulo vira um polo gigante, né? De MMA. O sonho dos investidores, cara, e dos sócios é criar um nome forte, criar uma equipe forte. Inclusive, e o mais louco é o seguinte, que eu falei das minhas ideias, né? Que eu quero visitar academias no Brasil todo, fazer mini documentários, reality show não, mas o dia a dia do lutador para promover o cara que vai lutar e tal. E a Cornerman, quando me apresentou o projeto e a proposta para eu trabalhar lá, além do podcast, era a gente fazer isso. Era correr o Brasil olhando eventos, trazendo talentos para Cornerman e tal. Irado. Então, pô, cara... Vitor Miranda looking for a fighter. Exatamente. Muito legal. Eu só não sei se eu vou ser o Dana White ou o outro lá, o zoeiro. O Matt Serra. O Matt Serra. Tu pode ser o Dana White e me chama pra ser o Matt Serra. Boa, Que fechou. vai dar certo. O Matt Serra é o alívio cômico ou não? Mais ou menos. Era o Matt Serra? Era o Matt Serra, né? E Looking for a fighter. acho que tem outros caras também, né? Você vê uns 3, 4. Pode crer. Tá aí o Nico também pra ser o alívio claro. cômico. Vamos lá, vamos de van. Então, assim, a proposta deles, cara, a ideia deles é grande, é expandir, agregar muito pro MMA nacional. Então, eu tô muito empolgado com as possibilidades aí, com o futuro que nos reserva. Irado. Vitor, muito obrigado, cara, por ter deitado na cama com o Oswaldo. Felizmente o Oswaldo não pôde vir, né? Mas a gente deitou aqui na cama com você e teve esse momento maravilhoso. Não deixa de falar pro pessoal onde pode seguir aí, o teu canal, tuas paradas. Eu tenho o meu canal do YouTube, que eu ressuscitei ele, porque depois que eu comecei a fazer as análises do UFC, foi tudo mais pro canal do UFC, que saiu de 700 mil para 1 milhão e pouco. Por causa do Vitor, né? Claro. Exatamente. E o meu tá estagnado em 500 mil. Então agora eu Vamos buscar esse UFC comecei aí. a fazer, até porque o meu contrato na Cornerman prevê que eu faça vídeos de lutadores, da galera, assim, para movimentar. E então vou começar a postar semanalmente no meu canal, no meu Instagram, que é Vitor Miranda UFC. E o YouTube, Vitor Miranda, você acha? Acho que é. Não sei. Mas procura Vitor Miranda, Vai sair. que vai aparecer ou análise no UFC Brasil ou no meu canal. E aí tu clica lá e se inscreve. E, pô, eu quero agradecer vocês por ser o segundo episódio desse novo quadro maravilhoso e me convidarem pra papear. Pô, Obrigadão. Acho que Achei que a gente ia ficar mais juntinho aqui na cama. A gente tem que diminuir essa cama, pô. Tá. Os convidados estão muito Ou confortáveis. chamar um cara mais pesado, né? Não, ser o Chicão também. vai vir aí. A gente quer chamar o Chicão. Aí Valeu, vai tomar Samuel. a cama toda. Se inscreva no canal aí também, deixa o like, comenta, compartilha, faz todas aquelas paradas lá no YouTube. E se você quiser ser um membro desse canal, o clube de membros mais caro e mais sem benefícios do Brasil, se inscreve aí e ajuda a gente. Valeu! Tchau, tchau.